tem que antes esperar o povo entrar. Vai demorar um pouquinho. E depois chamar ela? Eu chamo ela. Esperar ela entrar? Não, tem que apertar aqui. Sim, mas eu te ajudo. Calma que ela ainda não entrou. Não, tem que chamar ela. Mas ela ainda não tá na sala, mãe. Eu tenho que convidar. Como ela não entrou, não vai aparecer pra convidar. Só aparece quando a pessoa tá na sala. Ó, como que eu escrevo para responder? Aqui. Agora ela entrou. Agora eu clico em cima e convido? Agora você clica aqui, ó. Aí. Boa E noite, Laila. boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô direitinho. Então tá certo. Eu vou fazer uma abertura e depois começamos, bem? Ok. Nós estamos aqui hoje para fazer mais uma live. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje e com todos os participantes para podermos dar continuidade à Semana Latino-Americana de Epilepsia. O tema Epilepsia, um debate pertinente. E hoje a palestra é sobre estratégias para a inclusão de pessoas com epilepsia no trabalho. Agradeço à presidente da EP Brasil, representada pela nossa colega de trabalho, Viviane Asperg, e toda a nossa equipe que contribuiu para a realização desse evento. Parabenizo as associações afiliadas à EP Brasil, que organizaram várias lives e transmitiram, as quais têm contribuído para esclarecer dúvidas e fazer chegar o conhecimento às pessoas que fazem parte desse movimento. Agradeço ainda a ASP, a Liga Brasileira de Epilepsia, a AVE e as demais instituições que têm colaborado para a comemoração desse dia. O Dia Latino-Americano da Epilepsia foi constituído no ano de 2000 no Congresso Latino-Americano de Epilepsia em Santiago do Chile. E a proposta é difundir toda a informação disponível sobre epilepsia através dos meios de comunicação, contribuindo para incrementar a consciência social sobre a epilepsia, criando condições para que as pessoas possam participar da sociedade em sua plenitude e esclarecendo dúvidas. Acreditamos que essas ações podem refazer os equívocos da doença que estão sendo disseminados na sociedade. Eu vou fazer uma breve apresentação minha e depois da doutora Laila. Eu sou Miraci, eu trabalho com epilepsia há 30 anos, sou formada em psicologia e pedagogia. A princípio comecei com a pedagogia, depois fui para psicopedagogia com o professor Visca, um argentino, e depois fui para psicologia e fiz clínica hospitalar. Conheci você, né, Laila, há muitos anos, na MAI, com a doutora Carolina. É sempre um prazer recebê-la aqui conosco. A Laila, agora vou fazer uma breve apresentação da Laila, a nossa convidada de hoje.
chama-se Laila Vasconcelos de Oliveira Vilela, é médica, auditora fiscal do trabalho, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, e fez pesquisa, fez mestrado na área preventiva e social, é isso? Isso. Medicina E com preventiva e área de social. concentração, saúde e trabalho, no Hospital de Clínicas da UFMG, em 2003. Aí. Atualmente auditora fiscal do trabalho em Belo Horizonte. Então, agora eu passo a palavra para você, Laila, para você trabalhar o nosso tema de hoje, estratégias para a inclusão de pessoas, da pessoa com epilepsia no trabalho. Vocês desculpem, aqui tem uns animais de estimação e fizeram uns barulhinhos agora. Então, a palavra é sua. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Como a Miraci falou, eu trabalho, né, na fiscalização do trabalho e já tem muitos anos, desde 2005, que eu venho trabalhando com a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, né? O foco é na pessoa com deficiência e daí que eu tenho uma certa experiência nessa parte, a gente sabe dos preconceitos que são vividos, né? Então, a gente quer conversar um pouquinho hoje sobre estratégias, porque a gente sabe que para as pessoas com epilepsia também tem uma série de dificuldades aí. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para ir melhorando essa situação, né? E a Miraci falou para vocês ficarem à vontade também, falarem um pouquinho, o que vocês têm de dúvidas, para a gente tentar esclarecer e ajudar em alguma coisa. Tá bem? Fazerem perguntas. Isso. Denise tá aí. Ei, Denise. Denise, minha parceirona daqui de Minas. Vamos ver as pessoas que estão aí. A Viviane, a Denise, Viviane, quem mais? oi, Vivi. O pessoal tá chegando ainda. Está chegando. E Vamos aí, aguardar um Denise? pouquinho. Você que sabe. Isso aqui que a gente já vai conversando algumas coisinhas, ou... Já vamos começando algumas coisinhas. Daí, qualquer coisa, o É pessoal que o vai entrando. Instagram derruba a gente com 1 hora, né? O limite é esse. Você quer fazer... Você vai começando por um histórico, né? Sim. Então, você quer que eu vou falando um pouquinho dessa vivência Pode ir aí? Depois comentando, você sim. fala? Uhum, Então, tá. pode. O que a gente tem acompanhado, né, já tem alguns anos que eu acompanho a Maia aqui em Minas Gerais e a EP Brasil e vou nos eventos que tem anualmente para discutir todos os direitos da pessoa com epilepsia e tal. E aí, na parte que a gente trata do trabalho, eu tento levar algumas contribuições, né? A gente tem observado o seguinte, que as pessoas com epilepsia, apesar de ter o mesmo código de diagnóstico ali na CID, né, na classificação de doenças e tal, lá do G40, a gente tem uma apresentação muito variada dos casos, né? A gente tem até, desde aquela pessoa que teve ali umas convulsões às vezes, mas tomou um medicamento, controlou e desapareceu, até aquela situação em que a pessoa tem vários medicamentos, já passou por cirurgia, e mesmo assim tem um grande comprometimento no dia a dia. E aí a gente tem que tentar separar um pouquinho, né? Porque o que acontece? Cada grupo desses que a gente vai ter aí, então a gente vai ter o grupo de situações muito leves, que tem como principal barreira para o mercado de trabalho o quê? O preconceito, né? Daquela questão de que as pessoas tentam entrar no mercado de trabalho, aí elas acabam tendo duas opções ali. Ou ela conta que tem epilepsia e muitas vezes vai ter que enfrentar esse preconceito, as pessoas não querem contratar, ou ela não conta que tem epilepsia, né? E aí, se ela tiver alguma crise, algum probleminha qualquer lá no ambiente de trabalho, ela costuma ser demitida, né? De uma maneira discriminatória. Então, essa é uma categoria de pessoas que tem Isso é verdade. A funcionalidade, as habilidades do trabalho preservadas e tudo, porém, elas sofrem com estigma, com preconceito. A gente tem um outro grupo de pessoas que tem um pouco mais de dificuldades, vamos dizer assim, do que a gente chama de impedimentos. São alterações ali da funcionalidade do corpo.
seja a questão mais física, né, de movimentação, seja na parte mais cognitiva, às vezes com algumas dificuldades ali de lentificação do pensamento, às vezes até em razão da quantidade de medicamentos que usa, né, com dificuldade para acordar cedo. Tem várias situações ali na vida, no dia a dia da pessoa. E essas pessoas, uma boa parte delas, pelo menos, vai trazer alguns impedimentos que a gente considera que poderiam ter uns direitos equiparados aos das pessoas com deficiência. Vou explicar isso melhor já já. E a gente tem um outro grupo de pessoas que tem quadros muitíssimo graves, que muitas vezes elas não têm condições naquele momento de um trabalho comum, né? A gente precisaria de um trabalho no sistema que a gente chama de trabalho com apoio, até com um acompanhante junto, uma situação que requer um pouco mais de adaptações, mas que também tem previsão na lei e poderia ser possível. Mas que no primeiro momento, se a pessoa acredita que ela não está com condições de trabalhar, as ações que ela precisa são outras. Então, de repente, um benefício, né, de sobrevivência, alguma coisa assim. Mas para esse grupo aí, que é mais ou menos uns 25% das pessoas com epilepsia, a gente tem várias situações que a gente pode tentar enquadrar nos direitos que já existem para a pessoa com deficiência. Por que isso? Isso por causa da mudança conceitual que a gente teve em relação à deficiência. Antigamente, pela nossa legislação e todas as coisas, a gente tinha a ideia de que deficiência é uma coisa que estava ali no corpo da pessoa, né? Então, se ela não tinha, por exemplo, perdeu a perna num acidente, aí claramente ela era uma pessoa com deficiência. É como se a deficiência estivesse no corpo da pessoa, que como se ela carregasse toda a responsabilidade para se adaptar e conseguir frequentar a escola, conseguir um trabalho, né, se sustentar. E aí a gente vai vendo que isso muda. Desde 2009, que o Brasil assinou a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E ele ratificou essa convenção de uma maneira muito interessante. Fez todo um sistema diferenciado lá da legislação, os protocolos diferentes, e conseguiu marcar a Convenção da ONU no mesmo status, na mesma condição da Constituição brasileira. Então é como se ela fosse uma emenda constitucional. Ou seja, ela veio com muita força para o Brasil, né? Porque a nossa lei maior é a Constituição. A partir de 2009, então, a gente passa a ter que cumprir o que está ali, as diretrizes todas. E a Convenção da ONU, ela faz uma grande mudança, que é, a gente não enxerga mais a deficiência como alguma coisa que está no corpo ali da pessoa, seja na função, na estrutura do corpo. A gente tem que enxergar da seguinte maneira, a Convenção diz o seguinte, que o conceito, né, que seria de deficiência. A deficiência ela acontece quando? Quando a pessoa tem impedimentos no corpo, esses impedimentos são de ordem física, mental, intelectual ou sensorial, né? Aí inclui visão, audição, sentidos. E esses impedimentos no corpo, em interação com as barreiras que ela sofre no mundo, é que podem gerar uma experiência de deficiência. Ou seja, a questão fica muito mais social do que física. É a sociedade que gera a experiência de deficiência. Por quê? Porque não garante para a pessoa acessibilidade, não garante essa quebra de barreiras. Então, por exemplo, os preconceitos, né, que é a barreira atitudinal que a gente fala, e outros tipos de barreiras. A gente tem barreiras, por exemplo, arquitetônicas, de transportes, de comunicação. Então, são inúmeras barreiras ali que a gente vive no dia a dia com elas. E se a pessoa tem um impedimento no corpo dela e enfrenta essas barreiras, ela não vai conseguir fazer o quê? Ter plena atividade e participação na sociedade. E aí o conceito de deficiência é essa visão mais biopsicossocial, né? Ela não está só no corpo da pessoa e a responsabilidade é da pessoa. A responsabilidade de não gerar experiência de deficiência é da sociedade. A gente tem que garantir que sejam dadas todas as todas as oportunidades, né, em igualdade com as demais pessoas. E isso está previsto. Algumas coisas já foram trabalhadas, eu lembro. Acessibilidade, né? Rampa, ônibus com elevador. Lá em Curitiba tem ônibus com elevador. Acessibilidade das rampas, mas ainda é muito pouco, né? Muito pouco. E isso varia muito, né? Que você imagina, o Brasil é um país muito grande. Então, a gente tem cidades como Curitiba, que já estão até bastante avançadas aí em muitas coisas. Mas a gente tem outras cidades, sim, que são, né, quase que uma rocinha de interior, que não tem nem calçada, nada, né? não tem nada. Então, isso é muitíssimo variável de um local para outro.
É por isso que a visão de deficiência hoje, ela tem que enxergar a pessoa com os impedimentos no corpo, mas em interação com o ambiente dela, porque os ambientes são muito diferentes, né? Então, assim, a gente não São. tem um padrão. Ser uma pessoa que precisa de cadeira de rodas em Curitiba é muito diferente de ser uma mesma pessoa com o mesmo impedimento no corpo, que também precisa de cadeira de rodas, lá num local que tem estrada de terra, que não tem nada, né? É, Então, assim, é muito diferente. Não é o impedimento no corpo que vai definir a experiência que a pessoa vai ter, as dificuldades que ela vai enfrentar. Mas sim o contexto que ela vive, o ambiente que ela vive, as questões sociais, familiares, né? Tem mil coisas envolvidas aí que vai para determinar. favorecer ou não, né? Isso, que é o que a gente chama ou é barreira ou é facilitador, né? Aí se Pois a é. pessoa nasceu numa família com renda, tudo bonitinho, as coisas são mais fáceis, né? Ela tem mais É, eu facilitadores ali sei, eu vivencio para isso. alcançar. Graças a Deus, né, que eu tenho mais poder aquisitivo. Eu tive o meu filho Isso. com bastante gravidade e sei de todo. Ele usava cadeira de rodas, de todas Uhum. essas dificuldades. Tem cidades que o meio-fio tem 40 centímetros de Pois altura. é. É Uhum. praticamente impossível você se locomover num lugar assim. As pessoas não se preocupam muito, né, com isso. E aí o que tem hoje na legislação brasileira, principalmente na Lei Brasileira de Inclusão, é que a acessibilidade tem que ser garantida e que tudo deve ser pautado no que a gente chama de desenho universal. O que é desenho universal? É aquela condição que ela serve para todo mundo. Então, uma boa calçada com as É, rampas, sem buracos, sem obstáculos ali, né? Árvore, buraco tem por lixeira, tudo. tem muita coisa. A calçada boa, ela serve, né? Desde aquela pessoa que precisa por causa da cadeira de rodas, até os pais com carrinho de bebê e até mesmo a pessoa que quer andar de salto alto. Então, vai desde o motivo, né, menos Sim, a importante, vamos calçada dizer assim, boa é. até o mais importante, que seria o deslocamento de quem realmente precisa. Então, o desenho universal é aquele, ele atende todo mundo, né? E não atrapalha ninguém. Então, essa que é a grande questão aí que a gente tem que Sim, colocar. E aí, qual que é a proposta que a gente tem trabalhado, né, Miraci? Você já me ouviu falar um pouco sobre isso também. É a questão do índice de funcionalidade brasileira. O que é esse índice? Como a gente já definiu aqui o que seria o conceito de deficiência, a gente trabalha com a ideia de que a pessoa tem que ser avaliada dessa maneira. O que ela dá conta e não dá conta de fazer no local que ela vive, nas condições dela, e por que isso acontece, né? Quais são as barreiras que ela tem ali. Então, esse índice, ele tem essa proposta, a gente já vem trabalhando nisso, é um índice, um instrumento de avaliação de deficiência, que já vem sendo trabalhado lá desde 2007, 2008, antes mesmo do Brasil assinar a convenção, a gente já sabia, já existia essa ah, sim. possibilidade de assinar e já vinha trabalhando nisso. Primeira etapa que a gente fez foi o quê? Juntar um grupo de trabalho com especialistas de vários ministérios para avaliar se existia um instrumento legal no mundo, né, que a gente pudesse aproveitar aqui, se já existisse algum que tivesse ok com esse conceito aí biopsicossocial da convenção, tudo bonitinho, com a ideia dos impedimentos e as barreiras, a gente ia pegar esse instrumento e aproveitar aqui. Mas o que acontece? Não tinha nenhum realmente adequado. E o mundo inteiro está trabalhando nesse sentido também de criar instrumentos, né? Alguns estão mais avançados, alguns Sim, eu países sei. e outros menos. E a gente está até bem avançado, por quê? Então, a gente veio trabalhando nisso e lá em 2010 foi criado um outro grupo de trabalho junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi desenvolvido o IFBR comum, que foi a primeira versão, né? O IFBR é o Índice de Funcionalidade Brasileiro. E esse Uhum. instrumento ele tinha essa proposta, ele pegava várias atividades e participações. O que é isso? São coisas que a gente faz sempre no dia a dia, para qualquer pessoa tem que fazer. Então, por exemplo, se alimentar, se deslocar, né? Estudar, Sim. trabalhar. Tem vários itens, eram 41 itens na época, e esses itens eles eram avaliados conforme a condição que a pessoa fazia isso. É um instrumento de avaliação, não é um questionário comum. Quem aplica tem que Ah, é ser um instrumento de apelação. isso, porque Ele questionário já está daqueles. sendo usado na rede pública? Ah, vou contar a historinha dele. Então, o que acontece? Esse instrumento, ele foi criado essa primeira versão e a ideia é que em cada uma dessas atividades se definisse se a pessoa consegue fazer sozinha, se ela consegue fazer, mas tem modificação. Então, por exemplo, se ela demora mais para fazer, né? Se ela Sei. precisa de algum apoio técnico. Então, vamos supor, a pessoa tem paralisia na mão e ela precisa de uma colher especial para se alimentar. Ela Uhum. faz, mas é modificado.
Então aí ela já tem uma sim. pontuação menor. E se ela precisa de uma pessoa ajudar, então, por exemplo, para fazer a refeição, ela não vai cozinhar, mas para se alimentar, ela até consegue. Só que como outra pessoa faz para ela, ela depende de terceiros. E aí ela Ah, tem uma sim. pontuação mais baixa nesse sentido. Mais baixa Até ainda. aquela situação em que ela não consegue fazer de jeito nenhum, que seria a menor pontuação. Incapacitante que eles falam. É, esse Ou termo até é meio severa, ou complicado, a gente severo. não usa muito mais ele, não, porque ele gera uma certa confusão, né? Mas é que a pessoa Mas tem ou uma severo, limitação. né? Isso, ela tem uma limitação ali, né, para fazer aquela atividade. E aí, o que que Sim, acontece? Baseado nisso tudo, a pessoa tem uma nota ali. O que que aconteceu? Em 2013, saiu a Lei Complementar 142, que é da aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E ela precisava de um instrumento de avaliação que definisse se a pessoa tinha deficiência leve, moderada ou grave, para quê? Para ver se ela ia aposentar com menos tempo de contribuição, parecido com aquela aposentadoria que tem da insalubridade, né? Quanto maior o sei. risco, menos tempo a pessoa tem que trabalhar. Menos Então, pensa a pessoa trabalha, é. isso. E aí, quanto mais grave a deficiência, menos tempo ela teria que trabalhar também. Então, precisava de um instrumento para medir isso. E aí, o que que eles fizeram? Pegaram esse índice de funcionalidade brasileiro e fizeram uma versão dele, que é o IFBRA. Se a gente procurar na internet, a gente localiza a lei complementar. Sim. Depois, se vocês precisarem, a gente passa para vocês também. E aí, esse Seria instrumento, ele bom, já foi interessante. aplicado assim, em milhares de pessoas, é o que tem sido utilizado hoje. Então, você me perguntou se o instrumento tem sido utilizado? Sim, a versão IFBRA dele tem sido usada na aposentadoria. Ele passou por um processo de validação com a Universidade de Brasília, que fez todos os testes e falou, ok, ele é um bom instrumento, mas a gente precisa fazer algumas adequações aí no valor de corte, para a gente definir o que é deficiência leve, moderada e grave, né? Sim. E aí agora existe uma outra versão dele, que é o IFBRM de modificado, que a gente está trabalhando nele já há alguns anos também, já fizemos uma série de alterações, e a Universidade de Brasília fez todo um trabalho de validação também, com mais de 8.000 pessoas, né? Representantes ali de várias deficiências diferentes, vários impedimentos, vamos dizer assim. Então, tinha pessoas com impedimentos físicos, mentais, intelectuais, de todo tipo. E qual que é a grande questão com esse instrumento, né? Que ele tem a ver, então, com a pessoa com epilepsia, que vocês devem estar pensando É, aí, né? como que Por entrou a que que, epilepsia nesse documento? por que que eu estou ouvindo isso tudo aqui se até agora a gente não chegou na epilepsia? Pelo seguinte, gente, a partir do momento que a gente tem essa mudança de visão do conceito, porque antes a gente tinha uns decretos que tratavam a suposta deficiência mental, mas na verdade o que tinha descrição lá era da deficiência intelectual, que é o quê? Aquelas pessoas que têm o diagnóstico lá, que chama assim mesmo, retardo mental, né? Leve, moderado, grave. As síndromes que têm retardo mental, então assim, tem, por exemplo, síndrome de Down, essas que têm o quê? Um funcionamento cognitivo inferior à média e que têm Sim. limitações para as atividades do dia a dia. E tinha outra restrição, tinha que acontecer antes dos 18 anos. Quando veio a Convenção da ONU, ela fez uma separação nos impedimentos. Então, ela colocou impedimentos intelectuais, que seriam esses casos que eu descrevi agora, e separou Sei. os mentais, que aí ela abriu uma possibilidade para outras condições, como, por exemplo, a questão da epilepsia. Por quê? Ah, Porque sim. é um transtorno que está na nossa mente, não é? Assim, então, são alterações É. neurológicas lá da esfera mental. E o que que é a grande questão? Porque até então, a deficiência ela era muito restrita a alguns diagnósticos. Por quê? Porque era voltada só para o corpo. Então, lá no decreto, os decretos antigos, o 3298, o 5296, eles traziam uma lista de situações que podiam ser deficiência. O resto não, porque a visão era puramente de corpo. Então, você tinha que ter um diagnóstico específico, e a epilepsia não estava nessa lista, né? Vocês devem Ah, saber era disso. só, o sintoma estava no corpo. Isso. Então lá a gente tinha ananismo, ostomia, paralisia cerebral, uma Sim. série de diagnósticos específicos, mas aí parecia que aquela lista lá era só aquilo que tinha na lista, tinha que ser só aquelas condições que podiam ter os direitos da pessoa com deficiência. A partir do momento que a Convenção da ONU muda esse olhar, o diagnóstico de base não é o mais importante. Ele acontece e aí ele gera impedimentos no corpo. Mas a gente tem que entender todo esse contexto aí das barreiras, das dificuldades, dessa relação com o ambiente, né? Então, a dificuldade de acesso à escola, ao trabalho, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de vários outros pontos têm que ser considerados para avaliar isso.
Então, é nesse sentido que Principalmente a epilepsia de aprendizagem, né? tem muito Que também, né? porque o que eu mais vejo é sempre assim, em relação a uma pessoa, o desempenho de uma pessoa normal para uma pessoa com epilepsia é um pouco inferior, justamente por toda a situação que ela vive, medicação, Uhum. as convulsões, que dá crise de ausência, dá um pouco de esquecimento, até Uhum. relembrar, até entrar no contexto de novo. Sempre tem umas Isso. dificuldades nessa área, bem E, ligadas a. e muitas vezes vai desde a infância, né? A pessoa, então, ela interna e perde aula, aí perde um ano. Então, é uma Sim, série perde de coisas que aula. vão se somando ali até chegar lá na frente, na idade adulta, e a dificuldade para o trabalho, porque teve dificuldade na escolarização, na capacitação, enfrentou Sim, essas perde barreiras aula, para perde chegar no trabalho. conteúdo, fica Isso. com o conteúdo bem defasado, não consegue repor, né? Uhum. São Então, várias. por ser, né, um diagnóstico que pode gerar essas consequências todas aí que a gente está falando, na funcionalidade da pessoa, né, que é essa habilidade que ela tem para fazer todas as coisas do dia a dia, alcançar todas as atividades necessárias do ser humano e a participação social, é que a gente entende que, independente do diagnóstico, a pessoa tem que ser avaliada para ver se ela precisa, né, de certos direitos e ações afirmativas. Então, é nesse sentido que a gente acredita que uma boa parcela das pessoas com epilepsia poderá ser beneficiada pelas ações, pelos direitos todos que já são previstos para a pessoa com deficiência, justamente porque essa visão de deficiência é mais ampla hoje, né? Sim, Então, assim, para que a gente ter que fazer os direitos todos de novo se a gente pode usar os que já estão aqui, usar né, esse e funcionando, ampliar, né? exatamente, e aí ampliar, e nesse sentido, a partir do momento dessa avaliação funcional mais global da pessoa, ela pode sim se enquadrar nas situações que dão direito aos benefícios. Então, esse é um Porque eu instrumento que eu acho. percebo assim que tem muitas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e também não conseguiram se aposentar ou não Uhum, conseguem. uhum, uhum. Então, a partir de que idade essa pessoa se aposenta dentro desse, seguindo a Ah, tá. regra desse documento, e ela precisa levar Entendi. exame médico? Como que funciona isso? Pois é. A ideia desse instrumento é que a pessoa seja avaliada só uma vez, porque hoje, cada política, cada benefício que a pessoa quer, ela tem que passar por um sistema diferente, um Ah, laudo é bem diferente, burocrático. passar num médico diferente, um exame diferente, super burocrático. Então, assim, só políticas e ações afirmativas de nível federal, a gente tem 30 e tantos, quase 40 políticas aí. E cada uma delas é uma forma diferente de avaliar. Então, a pessoa fica maluquinha aí, correndo atrás de 1000 laudos, 1000 formas Eu diferentes sei, eu para passei acessar os por isso. direitos, né? Então, a ideia é que a partir do momento que existir esse instrumento bonitinho fundamentado, tenha um órgão que vai fazer essa avaliação e a pessoa sai dali com esse relatório, falando ali já o nível de limitação funcional, vamos dizer assim, né? E quais as ações que ela pode ter direito. Então, por exemplo, eu quero o transporte público gratuito. Aí eu vou olhar lá pela pontuação, ok, você tem esse direito, vai no órgão X já com esse laudo e pede. Né? Então, assim, é uma avaliação só para todas. Por isso que a gente fala que é a luta pelo instrumento único, né? Isso aí é uma coisa bem Sim. complicada que a gente está batalhando para diminuir essa peregrinação aí atrás de laudos que a gente sabe que tem hoje. E aí, a partir do momento dessa avaliação, que teria que ser por uma equipe capacitada, tudo certinho, né? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser esse processo de avaliação para fins de todas as políticas, porque por enquanto ele só está funcionando na aposentadoria. Mas no Ah, futuro a pois ideia é é, que como que vai se dar nos outros, né? isso, como é que então existe hoje um grupo de trabalho também interministerial trabalhando com isso aí. A previsão de conclusão dos trabalhos é em torno de 90 dias, mas a gente acredita que precisa demorar mais um pouquinho, que é bastante complexo, né? Mas a ideia é essa, então, que a pessoa seja avaliada e a partir daí ela saiba o que ela tem direito. Em relação à aposentadoria, que você perguntou, Minassi, aí a gente tem que fazer uma separação das coisas. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam em aposentadoria, mas na verdade o que se busca para quem nunca conseguiu acessar o mercado de trabalho, não é uma aposentadoria. É uma coisa que existe para a pessoa com deficiência e para o idoso, que a gente chama de BPC, o benefício de prestação continuada. Muita gente chama ele de aposentadoria, mas na verdade não é, porque toda aposentadoria ela depende de contribuições prévias, né, de alguma comprovação de trabalho prévio. Exatamente. Por isso
Perguntei, porque eu sei que Isso. precisa de uma contribuição e que nem meu filho. Meu filho faleceu com 19 anos e pouquinho, Uhum. quase 20 anos. Ele nunca trabalhou, não tinha condições, o caso dele era extremamente severo, gravíssimo. Aham. Mas eu vejo Então, outras pessoas também nessas condições e que não uhum. conseguem o benefício, Isso, aí nem vamos se falar um pouquinho aposentar, como nem o são benefício. esses benefícios, né? Porque aposentar depende de ter trabalhado. Então, a aposentadoria Pois só vai é, poder ser considerada para quem trabalhou antes. E aí sim tem um instrumento de avaliação para ver se você pode aposentar com menos tempo de contribuição do que a pessoa sem com deficiência. menos tempo. Menos tempo, mas tem que ter algum tempo de trabalho também da mesma maneira, né? Principalmente depois dessas Sim, reformas aí, que o governo só está aumentando o tempo de contribuição, a idade mínima e etc. Mas aí a aposentadoria é só para quem já conseguiu acessar o mercado de trabalho de alguma maneira. Pode pensar nesse benefício. O outro benefício, que é o BPC que eu falei, que as pessoas às vezes chamam ele de LOAS também, porque na verdade ah, LOAS é o sim, nome da a lei que LOAS. definiu Uhum, isso, a Lei Orgânica de Assistência Social. Ela que exatamente. definiu o BPC. Então, o que que acontece? A pessoa com epilepsia pode ter direito ao BPC? Pode, mas ela tem que atender alguns critérios, né? Vocês devem ter visto, hoje mesmo saiu uma portaria sobre BPC aí, então esses critérios estão sendo um pouco discutidos. Mas hoje o que ainda está valendo é o seguinte: a pessoa ela tem que ter deficiência comprovada, então dentro daquela ideia biopsicossocial lá, mas ela tem que ter limitações, que uma pessoa Sim, sem nenhuma limitação não vai conseguir acessar. E tem a outra regra, que é em relação ao corte de renda. Esse aí é que pega para muita gente. Por quê? O corte de renda hoje do BPC, que está em discussão, viu, gente? Mas o que está ainda valendo é isso. É 1/4 de salário mínimo per capita, né? O que que é isso per capita? A gente pega todas as pessoas ali da família, soma quanto que elas recebem, né, nos trabalhos formais e tudo, e divide pelo número de pessoas que vivem. Então, por exemplo, se um pai ganha um salário mínimo, mas tem lá na família a mãe e 3 filhos. Se você dividir um salário mínimo para cada um, então são 5 pessoas, vai dar menos de 1/4 por pessoa. Aí, nessa família, se existir alguém com um quadro que se encaixa na deficiência, né, nessas limitações que a gente falou, a pessoa pode ter direito a receber o BPC. E também, que também tem o valor de um salário Bri, mínimo, vem cá, Bri. né? Daí que as pessoas às vezes confundem com a aposentadoria, porque é um salário mínimo também, que é o valor mais básico e tudo mais. Mas vigiar lá o nosso companheirinho de 4 patas. Mas o que que acontece? Então aí é isso que que as pessoas sempre perguntam: ah, será que a pessoa com epilepsia pode pedir PPC? Pode, mas os critérios são bastante rigorosos. Isso está em discussão principalmente pelo corte de renda, que como a Denise está colocando aí, ó, é de miserabilidade. Então, assim, é baixíssimo, né, esse valor de Quanto renda, que dá por isso em reais? torno de 275 por pessoa, não é o Meu limite. Deus! É, Então, é, poucas pessoas, se não aumentar essa renda, poucas pessoas vão conseguir se aposentar. exatamente. E hoje, o que acontece muito é isso. Às vezes a família tem uma renda um pouco maior, mas a gente sabe da Exatamente. despesa que é, né, para manter uma pessoa que tem essas É necessidades. altíssima, é Ah, altíssima. é uma fisioterapia, é deslocamento para tratamento, é medicamento. Então, é um monte de coisa que tem uma despesa adicional aí, né? E aí, inclusive na justiça, as pessoas têm conseguido em função disso. Comprova judicialmente que ela tem gastos altos e que esse valor seria muito abaixo do viável, né? Para alguém sobreviver e É consegue quase no BPC. inviável. Mas, por enquanto, o doutor Edmilson fala muito com a gente lá nos congressos também, né? Que depende muito de ação judicial. Porque, por enquanto, com esse critério seco, aí, né, de renda tão baixinha e da questão da deficiência, o lado da deficiência melhorou, porque a avaliação é essa biopsicossocial. Porque antigamente não podia nem pedir, Não tinha porque nem isso. o diagnóstico não entrava, então acabou, não entra, acabou, né? Mas Não melhorou entrava essa de parte. jeito nenhum. Só que melhorou por esse lado, mas o corte de renda não evoluiu nada. Então, assim, tá muitíssimo baixo, né? Aí vocês devem ter acompanhado as discussões, presidente, veta para cá, não veta, fica aquela coisa toda complicada lá. Sim. Mas ainda não se definiu como é que vai ficar a situação. Então, eles estão avaliando ainda para ver se aumenta esse corte de renda ou se coloca um possível corte mais alto, mas com a comprovação de despesas
Então, isso aí ainda está em discussão, eu não posso falar para vocês exatamente como vai ficar. Mas a regra de hoje é essa que eu falei e é bastante restritiva, né? Então, muitas vezes as Talvez pessoas não você alcançam. pudesse disponibilizar essa lousa para a gente, para ver os Alô? critérios. Não tem como a gente trabalhar em cima desse documento e reivindicar melhorias? Ou Tem, isso é sempre feito por pode uma equipe reivindicar. do governo, e, enfim? Isso, na verdade, é definido em lei, né? Lei, decreto. Então, assim, para a gente interferir nisso é via Congresso. Infelizmente, não é uma coisa muito simples, é Ah, meio restrita, porque os critérios vêm da lei, de decreto, e algumas coisas vêm de portarias que são mais fáceis de discutir, mas geralmente vai ser possível fazer qualquer alteração com pressões no Congresso, né? mas segue Inclusive, aquele trâmite do município, estado e depois federal, ou tem que ser direto no Congresso? não, esse aí, no caso, teria que ser federal, porque essa legislação é federal. Aí é no É Congresso, federal. na Câmara, com os deputados federais e senadores. Essa legislação, ela é única para o Brasil todo, então tem que ser nesse nível Sim. mais alto, senão não funciona, né? Não tem jeito. Mas a gente pode batalhar nessa briga. Inclusive, é interessante que o pessoal acompanhe na mídia tudo que está acontecendo dessas discussões. Teve essa possibilidade de aumentar a Sim, renda, aí o presidente foi lá e vetou, né? E eu estou aí acompanhando. o Congresso tentou derrubar o veto, mas aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e falou que não podia, né? Então, assim, a coisa não evoluiu nesse sentido. A gente está tentando brigar nisso aí há muitos anos já, né? Denise está colocando lá de mobilizações nas conferências, né? De pessoa com deficiência, várias coisas. Então, assim, o BPC é uma possibilidade. Agora, pelo lado, vamos dizer assim, de caracterização da deficiência, abriu um pouco mais para poder entrar quem precisa também no diagnóstico da epilepsia, né? Como eu falei, É, gente, não é para qualquer situação. A pessoa tem que ter o diagnóstico, mas ela tem que ter aquelas limitações lá que eu falei para vocês de atividades de participação. Não é pelo simples diagnóstico, como nada mais é assim pelo não simples é diagnóstico. pelo diagnóstico que o médico faz, Não. através de exames, aquelas coisas todas que era feita antigamente. Não, a pessoa até leva os relatórios lá, mas aí eles passam por uma avaliação na perícia, que hoje o instrumento do BPC é um instrumento também biopsicossocial, que avalia a atividade, participação, o ambiente da pessoa, mas esse instrumento hoje ele é aplicado pelo perito e uma parte dele também é aplicado pelo assistente social do INSS. E tem toda uma Ah, tá. pontuação, um regramento parecido com esse que eu descrevi aqui para vocês, que o instrumento é irmãozinho do IFBR, né? E aí, irmãozinho do FBR, mais ou menos. Ele é parecido porque ele olha os mesmos quesitos, mas ele é um instrumento diferente. Só que ele é aplicado, então, sempre por duas pessoas, para poder ter uma avaliação mais completa, não ficar só ali na mão do médico, né? E E a esse ideia perito, essa assistente social, eles foram instrumentalizados para saber avaliar em torno da epilepsia? na verdade, assim, o instrumento ele não é fundamentado no diagnóstico, mas essas pessoas foram sim bem capacitadas para aplicar, que é aquilo que eu falei, Sim. é para ver o que que a pessoa consegue fazer no dia a dia e como ela faz. Então, independente do diagnóstico de base, é isso que vai ter que ser avaliado. Ah, O isso que vai ter. perito médico, Dependendo da doença, do diagnóstico, é isso que tem que ser avaliado, a funcionalidade. isso, independente. Assim, é claro que o perito ele sempre olha o que que ele chama, o que a gente chama de impedimento, né? Que são as alterações ali no corpo, o que que tem de alterações. E Uhum, aí, a partir disso, é feita toda a avaliação do que a pessoa dá conta de fazer, o que não dá conta, o ambiente dela. sim. E aí, depois, é que a partir de uma certa nota, a pessoa tem direito ao benefício, por esse lado. E aí tem que avaliar a questão da renda. Mas hoje mesmo saiu lá uma série de situações que estão sendo criticadas pelas entidades de apoio de pessoa com deficiência e tudo mais, porque a forma como as coisas estão sendo colocadas lá dá a impressão de que poderia separar um pouco a ação do perito dessa avaliação mais global. E aí ficar na mão só do perito dizer se pode ou não pode, isso não é legal. Por quê? Principalmente porque Ah, não é sem razão que a Lei Brasileira de Inclusão fala que a avaliação tem que ser biopsicossocial, tem que ser multiprofissional e tem que ser sim. interdisciplinar. Por quê? Porque é o que eu falei, deficiência não é uma coisa que está no corpo, é uma coisa que a gente tem que avaliar todo um contexto. Então, um profissional só definir sim ou não, geralmente não vai dar certo, porque a gente, é o que você falou, a gente é instrumentalizado para um olhar específico. Assistente social olha de um jeito, Exatamente. Um olhar médico olha bem de outro, específico. né?
Exato. Então, assim, a gente Exatamente. tem que Um ter uma coisa neurologista a multiprofissional. partir de outro. Exatamente, isso é bem variável. Aí a gente precisa de ter uma coisa que não seja tão subjetiva que a gente fala, né? Que fique no critério da pessoa, quero dar esse benefício, não quero. Não pode funcionar assim. A gente precisa realmente ter um instrumento legal e, vamos dizer assim, a prova de subjetividade. Então, a gente tem esse olhar aí que tem que ser diferenciado. Acho que, assim, é um bom caminho, sim, para entrar na cota de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Porque o instrumento vai valer também para a cota. O que que é a cota? Todas as empresas com 100 ou mais empregados, elas têm a obrigação de contratar pessoas com deficiência ou reabilitadas no seu quadro. O percentual varia de 2 Sim. a 5%, né, conforme o porte da empresa. E aí a gente tem a possibilidade, né, de algumas pessoas, dependendo do quadro, entrarem por essa via. A Denise sabe que a gente tem feito isso, né, aqui em Minas já, de colocar as pessoas na cota por esse meio. A gente faz todo um questionário de avaliação que foi desenvolvido pelo Dr. Moacir Borges. Enquanto não tem instrumento, a gente arranja umas outras formas, assim, Com quebra galho, certeza, né, para a tem que gente conseguir aproveitar aquilo colocar. que tem, né? Isso, e aí o questionário dele é muito bom, né? Só que ele não é específico também para a questão do trabalho, mas ele nos ajuda a ver as limitações de funcionalidade. A gente tem colocado algumas pessoas, inclusive por meio da aprendizagem, que eu vou falar um pouquinho. Tem uma perguntinha da Denise lá, se for negado o BPC, tem como recorrer? Tem. Sempre cabe recurso, né? Na primeira instância administrativa e depois até judicialmente, se for o caso. Mas pode recorrer sim. E pode pedir nova avaliação, né? Não tem problema não. E aí, o que eu estava dizendo sobre a cota é que a gente tem também uma outra formatação que a gente considera uma boa ferramenta para colocar as pessoas no trabalho, tanto as pessoas com deficiência, as pessoas com epilepsia, que têm essas limitações de funcionalidade, que é a aprendizagem profissional, né? Por quê? Como que é a aprendizagem, gente? Todo mundo fala, mas aprendiz não é aquela coisa de jovem aprendiz, mas para pessoa com deficiência não tem idade limite, né? Para aprendizagem Ah, regular, sim. são 24 anos o limite, mas a gente tem aprendizes aqui em Minas de 58, até mais do que isso. E muitas vezes foi a primeira forma que a pessoa conseguiu para atingir o mercado de trabalho. Por quê? Porque a aprendizagem, a ideia é que a pessoa passe por um período ali na empresa de adaptação, que ela vai conhecer as atividades, vai executar, vai ser treinada, e ela tem também uma formação na entidade formadora, que a gente tem parceiros variáveis, né? Rede Cidadã, Senac, são várias entidades aí que fazem aprendizagem profissional. A pessoa ela vai ali em tese aprender uma profissão. Ah, mas a pessoa mais velha precisa aprender uma profissão? Às vezes nem precisa, mas a gente usa esse formato por quê? Porque a pessoa pode ali, ela tem uma oportunidade dela mostrar os talentos dela para a empresa, dentro ali de uma certa proteção, que é a cota, né? Que é a aprendizagem profissional, assim, vigiada, vamos dizer assim. Por quê? Porque aí a Patrícia, que é a nossa coordenadora aqui da inclusão em Minas, ela até brinca que é um namoro que depois tem que dar em casamento. Por quê? A empresa vai reconhecer as habilidades da pessoa, vai ver os talentos dela, e a pessoa vai se adaptar à forma de trabalhar, horário de trabalho, regras, né? Todas aquelas coisas ali que são exigidas. E nesse tempo aí, elas vão se reconhecendo, a empresa e a pessoa, e a empresa faz as adaptações necessárias, e ao final da aprendizagem, a ideia é que a pessoa saia dali empregada naquela empresa. Que a aprendizagem Sim. regular é um pouco diferente, que a gente quer formar as pessoas para o mercado. Mas essa não, essa da pessoa com deficiência, com as limitações, a gente quer que a pessoa se forme para ficar naquela empresa. Então, é um período ali de reconhecimento mútuo para que a coisa funcione melhor. E a gente tem experiências muito boas nesse sentido. Por quê? Porque quebra a tal da barreira atitudinal, né? Aquele Sim. preconceito ali de achar que a pessoa, mas a pessoa tiver crise, não sei o quê. Gente, nós temos que ir quebrando isso aos poucos mesmo. E eu acho que a educação também é um ponto muito importante para a gente avaliar isso, porque desde pequenininha as pessoas têm a informação correta, como você falou no início, né, Mirassi? Porque essa desinformação é que gera o preconceito. Aquelas coisas de Essa achar, desinformação, a superproteção, né? também, né? Então, assim, E esconder do filho que tem o diagnóstico, eu já vi esconder acontecer do isso. filho, sabe? Não dar liberdade para o filho, porque o que eu percebo assim é que eles têm um desenvolvimento cognitivo bem mais lento do que, dependendo da Alguns, sim. severidade da epilepsia, um pouco mais lento do que as pessoas Uhum. normais.
mas não tendo limite de idade, eles vão se desenvolver intelectualmente, eles vão se desenvolver emocionalmente e socialmente. E essa Exatamente. empresa vai fazer com que esse movimento seja mais acelerado, porque ela vai Uhum. ter um envolvimento social, um envolvimento no trabalho, Isso, e vai a ter gente vê várias isso coisas que acontecendo, a gente vem trabalhando no individual, que ela vai trabalhar no coletivo. ajuda também. E a gente vê o desenvolvimento que é. A pessoa às vezes chega, né? Aquela pessoa assim mais travadinha, que a mãe não deixa fazer nada, tem medo de que ela não Exatamente. consegue pegar um ônibus sozinha, e à medida que ela vai ali se incluindo naquela atividade, no trabalho, na rotina, ela começa a perceber assim, o tanto que o filho dela pode ser independente, produtivo, e a alegria que é para a pessoa que para de achar assim, eu sou um peso para minha família, e ela passa a contribuir até para a renda da família. Então, assim, a satisfação pessoal é enorme e é muito legal. E aí, Enorme. assim, quanto mais, né, limitações a pessoa tiver e tudo, mais dificuldade de entrar no mercado, mais esse processo de aprendizagem é legal e funciona muito bem. A gente tem visto assim, coisas excelentes, grandes experiências nesse sentido, e das empresas chegarem depois e falar, ó, nossa, se todo mundo tivesse esse empenho dessa pessoa aqui, trabalhasse tão bem assim, minha empresa era até mais produtiva. Quando no início lá era aquela coisa, mas eu não sei, essa pessoa não vai conseguir trabalhar, essa pessoa não dá conta, vai passar mal aqui. E aí lá na frente o discurso muda todinho. Por quê? Porque teve aquela oportunidade ali de conhecer, né? De quebrar os preconceitos. Então a aprendizagem é um processo De muito quebrar legal. esse estigma. E o que eu percebo é que na epilepsia e também em outras áreas, as pessoas são mais persistentes. Uhum, Aí, como elas têm mais dificuldade para arranjar um emprego, então, quando elas conseguem, elas se sentem satisfeitas. Elas querem cumprir exatamente. horário, elas querem chegar no horário, querem fazer aquilo bem feito. Exatamente, até Talvez seja. porque elas acham que elas têm que fazer o exemplo ali, né? Porque se ela, Sim, tipo, queimar o filme, né, das pessoas com epilepsia no ambiente de trabalho, ela fecha as portas para as outras que ainda estão de fora, né? Então, assim, é sempre aquela busca ali de fazer o melhor possível, porque ela sabe que ela mostrando sim, a capacidade dela, as habilidades dela. dela, ela abre portas para outros também, né? Então, é uma responsabilidade grande que a gente vê que funciona muito bem no Sim, mercado. e uma autoafirmação para ela, né? Com certeza. E aí a Porque eu gente tem. percebo assim, eu tenho epilepsia, crise de ausência, só Uhum, que a minha epilepsia foi diagnosticada assim ao acaso. Eu sabia que tinha, mas me deram um diagnóstico meio equivocado e minha mãe nunca acreditou naquilo. aham, Mas assim, daí não foi levado tão a sério essa questão, né? Se pensava que era outra coisa e no final assim, um dia conversando com um neuromédico do meu filho e eu tive uma crise de ausência na frente dele tá bom. e daí ele me deu o diagnóstico. E isso faz pouco tempo, porque foi em 95 e eu tenho desde os 4 anos. Olha só. Então, como não estava sendo tratada, eu tinha muitos problemas, mas como a minha crise, elas são noturna, poucas pessoas viam, só eu mesma Uhum, sentia alguma coisa, caía para cá e para lá. Então, assim, e não sabia que era epilepsia, e minha mãe também não colocou nenhuma limitação, então isso me deu muita independência. Eu nunca vi isso como um obstáculo, entende? entendi. E segui minha vida normal. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, nessa época ninguém pedia se tinha epilepsia ou não, por exemplo, eu nunca lembro de alguém ter me perguntado. Uhum. Mas de vez em quando eu tinha umas coisas estranhas que passavam, como, eu fiz uma festa, estava embriagada, vim com Ah, sono, fui trabalhar com sono e tal, né? Passava uhum, desapercebido. uhum, Eu, às vezes, sentia os sintomas, né? Quando me dava, eu tinha várias alterações, mas as pessoas em si não percebiam. tá vendo? E daí, com o tempo, depois de diagnosticada, eu comecei a usar o remédio e tenho as minhas crises controladas perfeitamente. Ótimo. Como o diagnóstico é importante, né? E também você seguir as orientações do médico, né?
Uhum. Isso faz diferença, muita diferença no trabalho. Ah, com certeza. Isso é uma coisa que a gente sempre fala nesses projetos. A pessoa tem que preencher alguns requisitos, né? Que um deles é querer trabalhar, né? Isso é fundamental, e o outro requisito é Eu tinha estar. essa vontade interna de trabalhar. Eu Então, me esforçava, eu estudava 10 vezes mais que os outros, mas me pois é. virava, dava um jeito. E a outra questão é que a pessoa tem que estar lá com seu diagnóstico bonitinho, com seu tratamento, sendo acompanhada, né? Seja qual for a condição que ela Sim. precise de um tratamento, a gente pede que tenha isso bem acompanhado. Inclusive, as empresas até ajudam nesse acompanhamento. A gente tem também inclusão de pessoas no sofrimento mental, né? Que são aqueles diagnósticos de doenças hoje que são incuráveis e que geram limitações psicossociais, como, por exemplo, a esquizofrenia. E aí ela tem que estar também bem controlada, usando os medicamentos direitinho, e aí tranquilo. São só essas duas exigências: querer trabalhar e estar fazendo direitinho o tratamento. Aham. E essa aprendizagem mais direcionada favorece muito. Uhum. E na minha concepção, assim, na minha experiência, porque a pessoa, se ela fica muito solta e tem um comprometimento mais severo e você não direciona para uma função específica, né? Ela Uhum. demora muito mais para assimilar o que ela tem que fazer do que quando é mais direcionada, né? Como É, essas empresas estão fazendo esse treinamento. isso, e o processo de inclusão pela cota, ele é interessante por isso, porque já existe toda uma exigência legal de que as adaptações sejam feitas, né? Então, assim, Uhum. a empresa já sabe que essas pessoas elas vão ter algumas dificuldades, sim, e que a empresa tem que fazer o seu melhor para que elas possam trabalhar com segurança, com conforto e com efetividade. Então, já tem que fazer essas adaptações, isso está previsto na legislação. A empresa sabe que vai ter que fazer isso. E aí é o quê? Seguindo É aquela todas as coisa. normas de proteção, né? Isso. E é a coisa de não ter que esconder o diagnóstico, né? Pelo contrário, ela tem que dizer sim. E aí as pessoas às vezes perguntam, ah, mas eu devo contar que eu tenho epilepsia se eu vou trabalhar numa empresa, assim, eu não tenho ali limitações funcionais nem nada. Eu tenho a questão do estigma, que eu conto e as pessoas não me contratam. Devo contar ou não devo contar? A batalha nossa toda é para que a pessoa possa sim contar. Por quê? Porque esse é outro campo de atuação que a gente tem que ter, para aquelas pessoas que não têm as limitações de funcionalidade, mas que enfrentam a barreira do preconceito. E aí a gente tem batalhado nas empresas para quebrar isso, né? Teve um processo interessante, a Isilda estava aí também, do Dr. Lee, podem contar melhor até que eu participei de uma situação em Campinas, que junto ao Ministério Público do Trabalho, que fez uma notificação recomendando que as empresas contratem sim as pessoas que têm o diagnóstico de epilepsia, mesmo que não tenha, né, com certeza sem as limitações também, mas até fora da cota, porque a cota é pequena, ela não cabe todo mundo. Então, quem não tem limitações tem que entrar por outras vias. E aí a Que gente essa busca isso. cota não é só para epilepsia, né? Não, É não. para todas Na as verdade, ela é doenças. uma cota para pessoa com deficiência. Ela não é para doenças, ela é para deficiência. Então, para Só para caracterizar a deficiente. deficiência, isso, para caracterizar a deficiência tem que ter aquelas situações que eu falei. Existe Sim, um impedimento no corpo, o diagnóstico e tudo, mas ela tem que ter limitações de funcionalidade. Não basta ter um diagnóstico X ou Y, né, de epilepsia ou de, por exemplo, poliomielite, né, que é aquela paralisia infantil. sim, Não basta ter um diagnóstico, porque a pessoa ela pode ter, por exemplo, uma pequena paresia, redução de força no pé, até uma pessoa que usa cadeira de rodas, e o diagnóstico é o mesmo. Então a gente não parte do exatamente. diagnóstico. A gente tem que saber como é que a pessoa consegue usar, né, o corpo dela no dia a dia, nas atividades dela ali. Então, essas que têm essas dificuldades de usar o corpo no dia a dia é que vão poder ser beneficiadas com essa ação da cota, com os benefícios, que a gente estava citando o exemplo do BPC, né? Então, é por isso que a gente tem que ter essa cautela. As pessoas que não têm limitações, elas precisam de outras ações. Que elas têm um diagnóstico, mas elas estão bem controladinhas, né? Elas só enfrentam mesmo aquela barreira ali de preconceito. E essa batalha que a gente faz com as empresas para que elas entendam isso. Principalmente os médicos do trabalho, os engenheiros de segurança, eles ficam com medo. Então, vou colocar a pessoa com epilepsia, ela vai passar mal aqui, né? E ela vai cair de algum lugar. Então, gente, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar muito, porque o ambiente ele tem que ser seguro e saudável para qualquer pessoa. Não é porque ela Sim, tem epilepsia que ela vai cair de altura e vai se machucar. Ela vai cair de altura e se machucar porque a altura não estava protegida, né?
Então, assim, uma É, porque pessoa se que ela não toma, tiver todo o sistema de proteção adequadamente, não tem ela vai problema ficar de diagnóstico. protegida. Isso. E assim, você pode desmaiar de uma altura se você não tiver tomado café de manhã também. É Então, assim, verdade. dizer que você não tem um diagnóstico de epilepsia não é garantia de nada. Quantas pessoas a gente tem que desmaiam por problemas cardíacos, por diabetes descontrolado, né? Por uma simples má alimentação também, um estresse, uma noite mal dormida. Isso tudo pode gerar um desmaio, alguma coisa assim, e a pessoa pode cair. Então, ali tem que estar Exatamente. protegido para todos, né? Independente se tem algum adoecimento ou não tem. E aí a grande batalha nossa é para isso, para que a pessoa não precise esconder, né, que tem epilepsia, assim como ela não deve esconder também que tem diabetes, que tem problema cardíaco. O que as empresas não podem é colocar esse preconceito de não deixar a pessoa entrar em função de um diagnóstico ou outro, né? É, mas é difícil essa questão, porque até muito recente as pessoas se escondiam, eram escondidas pelos próprios pais, né? Ou eram tiradas da sociedade quando tinham qualquer manifestação diferente, né? E Isso. até epilepsia ficavam, bom, BH tem lá o hospital psiquiátrico, aquele onde era um depósito de pessoas, né, É, que infelizmente. ficavam lá. Então, agora é muito recente ainda e algumas pessoas têm dificuldades mesmo. Eu Uhum. mesmo tive as minhas dificuldades, eu passei por todo o processo. Você recebe o diagnóstico, aí você tem que incorporar o que que é aquilo, aí vem todo esse questionamento da doença, o que que é, de onde vem, eu quero saber por que eu Aham. tive, eu fui amaldiçoado e não sei o que, daí você vai buscar toda essa compreensão, e esse caminho, ele perpassa por cada um que recebe o diagnóstico. Daí É, você esclarecendo tudo isso, daí você começa a ver que não é o fim do mundo, que você vai dar conta, que você vai conseguir as coisas, uhum. mas é um processo bem difícil. Mas Sim. assim, E o que a as gente pessoas. tem é que batalhar para que a sociedade participe dessa inclusão aí, que isso não fique na responsabilidade da pessoa, tudo Exatamente, nas costas da pessoa, né? da pessoa ou dos familiares, E né? dos Porque, como familiares você também. falou, o meu filho que tinha um caso grave envolvia vários fatores. O Uhum. financeiro é o preponderante, né? Por isso que falamos Aham. da LOAS, no sentido de revisar, porque a gente fez uma pesquisa uma vez e 99% dos pais abandonam a mulher quando tem alguém na família com algum problema, Aham. principalmente quando é pequeno. O pai ele não suporta às vezes essa dor, toda essa trabalheira, essas coisas e acaba deixando essa função toda para a mulher É e verdade. constrói outra família. Então, assim, a gente tem batalhado muitas coisas. Uma foi a mudança no nome quando a pessoa adquire uma casa, no nome da mulher, Uhum. porque a mulher, ela não abandona os filhos e ela quer ter um lugar para os filhos morarem. Então, se tirou do homem, passou para a mulher. Isso é quando eu estava Certíssimo. no governo. Agora estou fora, não estou mais acompanhando tanto. Mas são muitas coisas ainda que tem que fazer. O nosso tempo está finalizando, É nós mesmo. vamos ter que concluir por aqui. Passo a palavra para você fazer a sua conclusão, depois eu faço a minha despedida. É isso, gente. Eu acho que o ponto principal é esse. A gente tem muita luta pela frente, mas não vamos desistir. A partir do momento que a sociedade assuma responsabilidade pela garantia de igualar as oportunidades, a gente vai chegar lá. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu faço das suas palavras as minhas, agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje para fazer essa live com a gente. Você já participou de tantas outras. E eu agradeço a participação de todos e convido para assistir a live da manhã, que será com a nossa colega Denise, psicóloga,
atual presidente da MAI, e a doutora Patrícia Siqueira, advogada e auditora fiscal também. Vai ser amanhã no Instagram, das 19 às 20 horas. Estão todos convidados. E boa noite. Legal, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a Obrigada. todas a todos pela participação.